Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Estação IFB, um podcast de cultura e atualidades, educação e atualidades. Meu nome é Ana Cristina, sou jornalista do IFB, sou uma mulher parda, de cabelos grisalhos, curtos, cacheados, estou usando um óculos redondo, um batom rosa um pouquinho mais forte hoje, e uma blusa de manga comprida também, meio rosé, meio clarinha, para você que está apenas me ouvindo. E para você que está também nos vendo através do canal do YouTube do IFB, sejam muito bem-vindos, porque hoje nós vamos tratar de um assunto que infelizmente está quase uma epidemia e a gente anda numa era muito insegura do que é verdade e o que não é verdade, né? Nós vamos falar sobre fake news. E está aqui conosco no estúdio o professor Diego Azevedo Sodré, que é mestre em Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense e é professor do IFB Campus Recanto das Emas, o nosso campus do audiovisual, né? Também. Seja muito bem-vindo, professor. Se apresente, por favor. Obrigado, Ana. Oi, gente. Saudações a todas e todos e todes. Eu sou o Diego Azevedo Sodré. Eu sou, como a Ana já falou, sou professor do IFB. Eu também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou branco, sou calvo, tenho 1,74 m, tenho pele branca, estou usando uma camisa polo do Botafogo de Futebol e Regatas, da cor preta com degradê até o cinza, tá? E eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrado também poder representar a instituição e falar de um tema tão importante para a atualidade. Obrigado. Pois então, obrigada, professor. Nós estamos numa fase em que às vezes as pessoas não têm muita medida para perceber que às vezes muito mais danoso do que alguma coisa externa é o que a informação faz. Porque uma informação errada pode levar pessoas a tomar remédio que não deve, a destruir a própria vida, né? A gente tem muitos casos, infelizmente, verídicos, verdadeiros no noticiário de pessoas que foram, por exemplo, mortas por outras porque foram acusadas de alguma coisa, foram perseguidas porque o ladrão estava com a camisa de tal cor, então é aquela pessoa. Existe uma onda de destruição que pode ser causada quando uma notícia é falsa. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, direto ao assunto, qual é o que o senhor pensa a respeito, por que é que as pessoas mentem? Bem, assim, como psicólogo, né, eu não sou psicólogo, tá, gente? Mas, assim, a gente tem muito essa questão do instinto de autopreservação, que os especialistas falam, né? Então, as pessoas mentem para conseguir se proteger, com medo de algum perigo que possa vir, né? Porém, do ponto de vista social, histórico, né? E a gente está hoje tendo relações completamente mediatizadas, né? A partir das redes sociais, da internet, das novas tecnologias de informação e comunicação. Então, assim, é necessário a gente entender qual é esse contexto tecnológico e suas implicações nas relações sociais, porque as pessoas sempre mentiram, né? Seja para manter o poder, seja para se preservarem, seja para fugirem de repressão, seja para conseguir manter suas relações sociais, seus vínculos sociais. Então, assim, a mentira, e também para conseguir outras coisas mais, assim, que não me vem agora à mente, mas a gente precisa entender que hoje a gente está marcado por relações digitais, e essas relações digitais, elas estão completamente influenciadas pelas redes sociais. E nessas redes sociais, nós temos uma lógica de engajamento, de crescimento e de publicidade. Então, como é que eu posso dizer? As pessoas entram nas redes sociais porque elas gostam. Ninguém as obriga a fazer uma conta na rede A, B ou C. Pelo contrário, elas são incentivadas. E elas ganham prêmios psicológicos por isso, né? Elas ganham prêmios para estar lá, elas entram na rede social, elas encontram os amigos, elas encontram conteúdos do seu interesse. E com isso, elas querem passar uma imagem para o mundo de que elas
são bem-sucedidas, de que elas são felizes, né? Não é isso que a gente vê o tempo inteiro nas propagandas? Então é como se as pessoas estivessem tipo, num lugar que elas querem mostrar o seu melhor. E toda meia-verdade, né, é uma completa mentira. Então a gente acaba mentindo nas redes sociais, porque a gente também não vai falar sobre tudo que acontece na nossa vida, né? Imagina que chato seria eu entrar na minha rede social, eu, hipotético, né? E começar a falar sobre meus problemas pessoais, começar a falar sobre assuntos que as pessoas não querem ver. Obviamente, na hora, ia passar o conteúdo. Então, assim, tem muitas pessoas que, inclusive, vivem das redes sociais. Então, elas precisam engajar para poder ganhar likes e para poder monetizar. Então, eu acho que com isso, elas não vão contar toda a verdade. E eu acho que acaba entrando a fake news aí nesse ponto. Que será que o que eu vou compartilhar é o que realmente as pessoas querem ver? Que conteúdo eu poderia fazer para conseguir mais engajamentos, para conseguir mais crescimento da minha página e lucro? Será que não conseguem parar um pouquinho para pensar que por trás disso tudo parece que tem uma grande carência coletiva? Porque essa necessidade de aprovação do outro a todo momento. Porque, por que eu vou mentir que eu sou... Que eu ganho tanto, que eu ganho X, que eu moro em tal lugar? Para quê que eu vou fazer isso, né? Para poder ter uma carência de uma admiração de outra pessoa. Acho que a gente está à procura de admiração o tempo todo através das redes sociais, é isso? Sim, eu tenho até um conhecido que ele fica postando o tempo inteiro fotos nos lugares que ele vai, assim. Mas nem sempre é o lugar que ele realmente frequenta, né? Ele tira a foto em frente ao lugar e compartilha para passar uma imagem de um empresário bem-sucedido. Então, ele faz isso para conseguir negócios, né? Assim como muitos influenciadores também fazem para conseguir contratos, para conseguirem visibilidade, né? Então, assim, eu concordo sim que é uma questão de carência coletiva, mas essa carência eu entendo que ela é produzida socialmente também, né? Pelas estruturas de poder, que no caso da sociedade atual está marcada pelas novas tecnologias de informação e comunicação. No passado, o nosso reconhecimento se dava a partir de seguir as regras, as normas, de esperar por um futuro melhor, né, que era sempre prometido, a partir de instituições disciplinares, como a escola, a fábrica, o ambiente de trabalho. Hoje, a gente, numa sociedade fluida, pós-moderna, líquida, né, como diz o sociólogo Bauman, tudo tem que ser instantâneo. Então a gente não está mais adiando, postergando a felicidade. Nós queremos vivê-la agora. E é nisso aí que eu acredito que as instituições de controle social, elas vivem. Porque elas capturam o desejo. Mesmo que a felicidade seja apenas um equívoco, né? É um equívoco, mas para ela é tão real, sabe? Que isso acaba produzindo efeitos na vida dela, né? Ela passa a criar uma nova identidade, ela passa até mesmo a viver aquela identidade como se fosse real. Ela cria, vamos dizer assim, um mundo. E muitas pessoas, sem ter a devida percepção sobre a produção da imagem, né? Elas acabam acreditando que tudo aquilo ali que aparece para ela é a realidade em si. Faz parte da realidade, não há dúvidas, mas não é só aquilo. É apenas uma parte dela. E a gente acaba entrando então no fenômeno da pós-verdade, que é quando os nossos apelos emocionais eles ficam acima dos fatos. Então, com isso, a gente fica preso em bolhas sociais e as redes sociais elas são fundamentais para a manutenção dessa dinâmica social, porque as pessoas ficam presas ali, elas estão vendo aquilo ali, o tempo inteiro o celular chama com uma notificação, o aplicativo, né, ele chama com uma notificação e você olha para aquele celular e pensa, pô, de repente é uma coisa legal. Aí você vê a notificação e pensa assim, fulana de tal ou fulano de tal colocou um conteúdo novo, deve ser algo bom. Aí você clica, você vai apostar que vai ser algo bom, né, que vai ser algo que vai te dar um prazer imediato de dopamina, de felicidade. Né, o hormônio relacionado à alegria é a dopamina. Né? Tem até alguns estudiosos que já falam que nós vivemos a cultura da dopamina, onde os conteúdos têm que ser cada vez mais rápidos e rapidamente captar
o desejo do cliente, do consumidor, para mantê-lo ali na rede, no anúncio. E aí vem uma propaganda para você assistir, aí você gosta da propaganda, de repente você compra o produto, né? E outra coisa também, é uma sociedade bastante marcada pelo consumismo, né? Assim, em outros tempos também a gente tinha o consumismo presente, mas agora está cada vez mais frequente e valorizado, né? Você tinha que ser consumista, mas você tinha que ser produtivo antes. Hoje, você não precisa mais ser produtivo, basta você aparentar que tem um estilo de vida muito bom, basta você mostrar que tem esse estilo de vida, sendo verdade ou não. Mas, assim, o consumo está na frente da produção. E não é nem bom ou ruim, é a característica da nossa sociedade. Só que, obviamente, tem efeitos que são complicados, né, do ponto de vista da participação política, da cidadania e da autoestima, né? Tem efeitos que são deletérios, realmente. Em relação a isso também, estou lembrando de uma história milenar, uma história não, um mito milenar do mito da caverna, né, de Platão, em que tinha lá pessoas simulando uma realidade, né, com as sombras Sim. da fogueira, e tinham aqueles que estavam passivos assistindo. Nós também temos uma geração gigante, né, a boa parte da população que se contenta em ser passivo, em apenas ver o que o outro está postando. Uhum. E acreditam nisso. Uhum. Então, se eu lhe perguntei por que as pessoas mentem, eu lhe pergunto agora, por que há quem acredite? Então, eu acho que tem gente que acredita mais uma vez, por conta da própria lógica da rede social, de capturar os sentimentos e inclusive os preconceitos. Então, a pessoa ali, ela tem suas ideias, ela tem o seu senso comum, e quando ela vai para a rede social, o algoritmo, ele é uma caixa preta, né, gente? Assim, é uma tecnologia que tem patente, é patenteado, então não tem como a gente saber como funciona. Então, assim, a gente só tem como fazer, como é que eu posso dizer, hipóteses, né, baseadas na observação. E os estudiosos, eles fazem isso. E o que eles veem, assim, é que os algoritmos, eles têm o grande objetivo deles é te prender na rede, né? Mas eles também podem moldar sua opinião para diferentes temas. Então, assim, muitas vezes esses temas vão estar baseados na preferência da grande maioria das pessoas. Então, é por isso que esses preconceitos vão ser tão trabalhados, né? Porque a pessoa vai ver e vai na hora dizer assim, pô, eu concordo com isso aí. Eu já vi isso em algum lugar. Muita fake news, ela passa, sabe? Como se fosse... A pessoa viu uma vez, mas ela passa direto. Não presta atenção. Só lê o título. Aí depois, outra pessoa compartilha. Às vezes até uma pessoa de confiança. O pai, ou o irmão, a irmã, a tia, né? Aquele grupo da família do Zap, né? E aí... eu já tinha visto isso em algum lugar. Então rola um viés de confirmação aí. A pessoa viu aquilo uma vez, depois vê de novo e... é isso aí. E aí começa a acreditar que é verdade. Então, assim, é uma bolha social, né? Muitas vezes os algoritmos, que são os comandos por trás das preferências, do conteúdo que aparece para você na sua timeline, eles vão te recomendar conteúdos baseados nas suas preferências, mas também das preferências à sua volta do GPS. Então, dos seus familiares, né? Dos seus contatos próximos, dos seus amigos na rede social. Então, com isso, você acaba sendo influenciado pelo conteúdo que eles estão curtindo, né? E também, então, assim, eu acho que é por isso que as pessoas acreditam, assim, porque muitas vezes aquilo vem com um viés de confirmação para os seus preconceitos. E elas querem acreditar, assim, não é nem por questão... A grande maioria não é por uma questão estratégica de tomar o poder ou de erradicar algum grupo minoritário, mas é simplesmente uma questão de senso comum, da pessoa estar acostumada com aquelas verdades, né, entre aspas, tá, gente? E aquilo guia a vida dela, e aí tem uma rede social potencializando essas crenças. Então a pessoa fica presa naquilo ali. É o que outros especialistas vão chamar de bolha social. São os filtros de bolha.
né? E cada vez mais nós temos até programas de televisão que reproduzem essa questão de grupos fechados dentro de um ambiente, em convivência, como se nós estivéssemos todos ali com ratinhos de laboratório, tendo a expectativa de como cada um vai se comportar dentro de um ambiente. Também existe essa questão dessa vontade de cada um de ver como as coisas se resolvem nas relações humanas, né? Sim. De fato. E eu penso assim, que pra gente primeiro entender bem o que é uma fake news, a gente precisa entender que o fake é um termo dúbio, porque ele tem um duplo significado. Pode significar tanto fraude quanto falso. E aí vem a questão da pós-verdade e das crenças, né? Eu olho para uma notícia que foi produzida por jornalistas, por um órgão de imprensa respeitado, com tradição, que busca seguir a ética do jornalismo, mas eu olho para a notícia e falo, cara, não, eu não concordo com isso, isso é fake. Então, assim, isso é um sério problema, porque a gente acaba entendendo fake news como se fosse falso, e aí acaba caindo naquele viés de confirmação que eu estava falando. Mas se não tem nada a ver com o que eu tô vendo, com o que eu sei, então eu acho que isso é falso, entendeu? Eu acho que eles estão falando isso aí só para prejudicar o meu candidato, o meu presidente, ou o meu deputado, sei lá, o meu amigo, sabe? Então a pessoa fica completamente assim, manipulável, entende? Então, assim, eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir enfrentar esse problema é entender que a fake news, ela na verdade, não é uma notícia falsa, mas é uma notícia fraudulenta. Tem especialistas que gostam de chamar assim. Então, eles entendem da seguinte forma: parece uma notícia, é escrita como se fosse uma notícia, só que você vai ver o conteúdo, ele tá cheio de inverdade ou de meia-verdade. Então, assim, essa é mais ou menos a ideia, sabe, da fake news. Ela é uma fraude, ela é como se fosse um golpe na opinião pública. E assim manipula as pessoas, seja para interesse privado, ganhar likes, ganhar engajamento, ganhar renda, ou seja, com objetivos de mudar a opinião pública, né, influenciar nas decisões dos agentes políticos, como a gente viu ultimamente com a questão agora do Pix, né? Ou seja, para desestabilizar governos, e até mesmo para fortalecer candidaturas de oposição ou de situação, assim, não necessariamente está apregado a quem está no poder ou não está no poder, ou da ideologia A ou B. É uma questão de relações de força, de poder, de disputa pelo poder. E quais os conselhos, caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo, quais os conselhos o senhor poderia dar, alguns conselhos para a gente não cair nessa? Olha, o primeiro é entender, é ser empático. Eu acho que para tudo na vida a gente tem que ser empático, a gente tem que entender que as pessoas, elas estão ali falando aquelas coisas, sim, muitas vezes por preconceito, mas é porque elas não tiveram acesso a uma educação midiática, né, que pudesse fazer com que ela distinguisse a imagem, mas entender a imagem como um discurso e não como o fato em si. Então, só dela saber isso, ela já poderia começar a questionar se tais imagens são produzidas por inteligência artificial, se são produzidas por Photoshop, por edição, se elas são relacionadas àquele contexto onde a matéria aparece, ou se, de repente, é uma foto muito antiga. Então, assim, entender que a imagem faz parte de um discurso e que ele é produzido. Entendeu? Então, assim, e aí começar a se questionar sobre como foi produzido. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Inclusive, todas as escolas hoje, os órgãos governamentais, a imprensa, todo mundo deveria estar preocupado com isso, né? E com fortalecer a educação midiática. Segunda questão, aí já partindo para questões mais práticas, né? De pessoal, assim, de você aí de casa, o que você pode fazer? Cara, sempre checa a notícia, veja se o conteúdo
o título não é muito alarmista, sensacionalista, sabe, Ana? Porque é a lógica da rede social. Eu quero like, eu quero cliques. Você clica na minha página, você está fazendo ganhar dinheiro com o anunciante. Então você tem que tomar cuidado com isso. Tu olha assim, cara, essa matéria será que é verdade mesmo? Não é muito escandaloso não é muito absurdo. Você bota um pé atrás para tudo. Pesquisa, internet. Procura agências de checagem de notícia, né, Ana? Inclusive tem um painel agora de checagem do Conselho Nacional de Justiça. Vai lá ver se por acaso aquela notícia está lá sendo já debatida e de repente você pode até sugerir que a matéria seja analisada pelos órgãos e tal, pelo CNJ. Tem vários sites como boatos.org, Aos Fatos, que também trabalham com checagem de notícia. Você também pode checar da seguinte forma: verifique quem que escreveu a matéria. Essa pessoa existe? É um personagem inventado? Ou não tem, ou é apócrifo, não tem um autor? É da redação. Qual é o jornal? É um jornal de tradição? É um jornal que tem reputação? Reputação, obrigado, Ana. Entende? Assim, mas eu não concordo com o jornal tal, eu não gosto dele. Tudo bem, cara. Verifique em outros jornais, então. Compara. Veja como a matéria foi produzida. Entendeu? Porque, assim, os jornais têm editorial. Claro que tem. Mas, eles também, seus profissionais, eles têm um compromisso com a ética. Então, eles vão agir conforme os preceitos do jornalismo. Entende? Então, assim, verifica essas instituições. Entendeu? Tem das mais diferentes matizes políticos, ideológicos, mas assim, o mais importante é você estar preocupado com a busca da verdade, dos fatos, não ficar preso aos seus preconceitos. E assim, tem várias outras dicas também, né? Como a gente já falou aqui, questão da imagem. E assim, procure mais informações sobre. Sempre questione a si mesmo, né? Admita o fato, igual o Sócrates aí, né? Que você é ignorante, eu sou ignorante, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. E tá tudo bem, vamos pesquisar, vamos confrontar opiniões, vamos verificar da onde que a pessoa está tirando aquele argumento, se realmente aconteceu. E acho que é isso, né? E também ser um pouquinho mais empático, como eu já falei no início da fala. Entender que todo mundo aqui está aprendendo. E você tocou num assunto bem interessante, além disso, que há um tempo atrás a gente falava assim, é preciso ter educação financeira nas escolas, é preciso ter educação no trânsito, educação moral, educação isso, educação... Agora a gente fala em educação midiática, pela necessidade de nos educar, de termos discernimento em relação ao que a gente consome o tempo todo, do dia todo. Ana, se você me permite, eu queria só destacar uma coisa aqui sobre essa questão aí dessas educações, né? Muitas vezes a escola é colocada como panaceia, né, de todo o mal da sociedade, né? Assim, nós, educadores, professores, técnicos, assistentes, vamos resolver salvar a sociedade. Mas nós somos entre as categorias mais desvalorizadas do país, né? Nós sofremos muito com as questões. E eu estou falando assim, nós educadores, em geral, em todo o país, tá? Com falta de recursos, com cortes no orçamento, com cortes de salário, né? Recentemente, no Rio de Janeiro, os professores em greve tiveram um desconto absurdo das suas folhas de pagamento, porque foi declarada sua greve ilegal, mas é uma greve justíssima, né? Uma greve para valorizar o professor. Então, assim, a gente e os servidores da educação, a gente não consegue... melhorar a sociedade pela educação se não investir no professor, nos técnicos, no corpo, na comunidade escolar e na infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que só isso também não adianta, né? A gente não tem como resolver todos os problemas da sociedade, mas a gente pode estar em diálogo com o quê? Com a justiça, com o legislativo, com o executivo, com as ONGs, com as associações de moradores, com os pais e mestres, associações de pais e mestres, para conseguir fazer projetos. A gente pode trazer esses temas, como, por exemplo, a educação financeira, como, por exemplo, a educação midiática, de trânsito, de tudo, a partir das nossas disciplinas, né? Preencher de significado a escola para a vida. Então,
Eu acho assim, a escola não vai resolver tudo. Não acho que ter uma matéria assim chamada educação financeira ou educação midiática vai resolver o problema, muito pelo contrário. Vai só apartar ainda mais o currículo, mas a gente precisa ter isso presente nos projetos, né, de ensino, trazendo as diversas disciplinas do conhecimento para ressignificar a vida, né, e formar cidadãos críticos. Até nessa análise que você fez logo no início, a respeito de que nós não estamos mais dentro de caixinhas, né? É tudo junto e misturado, né? Nós estamos numa sociedade líquida. Sim. Então, não vamos... Aqui é o lugar da escola, a escola vai resolver todos os problemas. Ela precisa permear todas as ações dentro de uma sociedade, de uma comunidade. Ana, até porque, tipo assim, imagem... Eu, em sociologia, uso... Vários professores usam as imagens como um recurso pedagógico, filme, mapa, fotografia representando alguma cultura, né? Ou então até mesmo uma escultura. Então, música, obrigado. Então tudo isso são fenômenos sociais. Então tem por trás ali pessoas com ideias, com valores, e além de pessoas tem relações sociais. E na mídia hoje, as relações sociais, elas estão fortemente influenciadas pelas big techs de informação. Então, essa que é a questão. A gente fala muito sobre essa questão da política hoje como apelo às emoções, né? Não é algo novo. Infelizmente, a gente tem em regimes fascistas esse apelo também às emoções, aos preconceitos. Mas isso é algo que está sendo potencializado pelas redes sociais. Não é à toa agora que os donos das principais redes de comunicação, elas decidiram tirar o filtro, né, para notícias fraudulentas, para não fazer mais checagem, não colaborar, não querem mais colaborar com isso, né? E isso não é à toa, não é meramente uma questão também de querer ganhar mais dinheiro com a rede social. É também de influenciar nas políticas públicas, de estar no poder dos governos e fazer prosperar o seu negócio, né? E também os seus interesses políticos. Então, assim, eu acho assim, que a gente precisa enfrentar esse problema das big techs, a gente precisa questioná-las, né? Questionar o uso das redes sociais. Acho que uma outra forma da gente conseguir não cair tanto em fake news é não ficar tão preso às redes sociais, porque a gente acaba caindo nos filtros de bolha e nós ficamos tendenciosos a concordar com qualquer notícia que dialogue com os nossos preceitos, nossos preconceitos, nossos valores, né? E a gente acaba ficando apartado da política, né? Que a gente construir laços, pontes entre as diferentes opiniões para construir uma sociedade melhor, um país melhor. Então, eu acho mais verdadeiro, né? Mais verdadeiro. Perfeito. E é isso. Muito obrigada por esse bate-papo, ótimo, esclarecedor. E para você que está aqui conosco, continue, assista os nossos programas no YouTube, no Spotify, Estação IFB, também nas nossas redes sociais, compartilhe, porque esse é um tema que esclarece, é um tema que está dentro do que nós estamos falando, que são as próprias redes sociais, mas que serve para despertar, para educar, né? É isso. Gente, obrigado, tá? Estou à disposição sempre para poder cooperar com a nossa instituição e com a educação. Obrigado. Muito obrigada. Até mais.